Se eu te fizesse uma simples pergunta, quantos alunos são necessários para que sua academia não dê prejuízo? Você saberia me responder? Essa é uma questão que a maioria dos donos de academias não sabe. E aí está a diferença entre um negócio lucrativo e um negócio que acumula prejuízo mês após mês. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Altus Finance. Eu sou o Wesley e hoje vamos falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio. O que seria esse ponto de equilíbrio? É o volume de alunos versus o seu faturamento. Ou seja, uma academia cheia nem sempre condiz com um faturamento alto e com um negócio lucrativo. Um dos primeiros pontos que você deve determinar, principalmente na montagem do seu negócio, é quantos alunos são necessários para que o meu negócio seja viável, que o meu negócio seja lucrativo, ou que eu pelo menos empate com as minhas despesas. Falando de uma forma simples, se eu preciso de 100, 200, 300 alunos para que pague as minhas contas. Se você não sabe o seu ponto de equilíbrio, você não tem um negócio lucrativo. Você pode estar acumulando prejuízos mês após mês e isso nem está aparecendo nos seus relatórios financeiros. Falando de uma forma bem simples, o ponto de equilíbrio é a quantidade de alunos necessárias para que todas as suas contas sejam pagas. Ou seja, sem lucro, sem sobra, só empatando. Então, para que você empate com as suas despesas, você precisa ter um X de alunos necessários. E esse ponto de equilíbrio depende basicamente de dois itens. Então, seus custos fixos, aluguel, funcionário, sistemas, energia. E o segundo ponto é seu ticket médio, quanto cada aluno paga, em média, para o seu serviço na academia. Então, a conta é simples. É o ponto de equilíbrio igual custos fixos dividido pelo ticket médio. Vamos imaginar. Sua academia custa 30 mil por mês, ou seja, você tem de custos fixos 30 mil reais todo mês. E o seu ticket médio está calculado em 100 reais. Ou seja, eu preciso de 300 alunos só para empatar com as minhas despesas. E aí você começa a imaginar, será que o meu espaço comporta? Será que o meu valor cobrado por aluno comporta? E aí entra aquela análise de ticket médio. Se eu conseguir subir esse ticket médio meu um pouquinho mais, se eu conseguir cobrar mensalmente do meu aluno um pouco mais e oferecer um serviço que agregue mais para esse aluno. Com isso, você consegue diminuir a quantidade de aluno necessária para que você empate. Ou seja, você consegue chegar mais próximo do seu ponto de equilíbrio com um volume de aluno menor. Então pense assim, se você hoje tem 280 alunos, lembrando dessa conta passada, então 280 alunos, e eu preciso de 300, você está quase bem. E esse quase bem se reflete em prejuízo. E aqui está um erro que quebra a maioria das academias. Não só academias, como os negócios em gerais no nosso país. Se você não sabe esse número, e se você não sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio, você começa a trabalhar atrás do rabo, né? Você começa a correr atrás do rabo. Ou seja, você só começa a vender, 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 sem realmente analisar o que você necessita. E assim você começa a dar desconto que não é necessário, a baixar muito o seu preço. Então você acaba sendo local. Você perde o seu posicionamento de marca, você perde a sua identidade de marca e você começa a se vender apenas pelo dinheiro. Então você consegue o aluno porque você cobra barato e não porque você entrega uma experiência, você entrega um serviço de qualidade. E aí com uma cobrança barata, você pode até lotar sua academia, mas isso também pode ser um reflexo para o aluno de uma forma diferente. Poxa, eu vou para aquela academia porque eu estou pagando barato. Ah, eu vou no horário de pico, está lotado, mas eu estou pagando barato. Então você acaba sendo, você acaba ficando com um posicionamento de coisa barata. E não porque realmente o aluno quer estar ali. Que aí entra naquela parte de retenção de aluno. Para ter a retenção de aluno, você precisa oferecer para o seu aluno algo diferente. E não só o preço, porque o preço ele consegue por um preço. Porque se você está competindo com preço, pode ser que o seu concorrente cobre um pouco mais e o aluno veja valor naquele item
e não só o preço, né? Ele começa a ver o valor de estar naquela outra unidade, naquela outra academia, e acaba deixando você. E aí você fica conhecido apenas como o barateiro da cidade. E aí você cobrando barato, você acaba derrubando seu ticket médio, derrubando esse ticket médio, você acaba entrando num loop onde você precisa de mais alunos para que você consiga pagar todas as suas contas. E assim sempre fica nessa balança que nunca vai estar nivelada. E assim, quando você entende o seu ponto de equilíbrio, o cenário muda. Você sabe exatamente a sua meta mínima, ou seja, você começa a trabalhar para que não que o seu negócio lote, não que a sua academia esteja lotada, mas você começa a trabalhar exatamente para aquele tipo de cliente que você precisa. Então você para de vender desesperado, você começa a focar em lucro e não no volume e toma decisões com base em número e não na emoção, e não na necessidade de venda e não na necessidade que entre dinheiro rápido para que você cubra o seu caixa e sem a necessidade de que você tenha que vender dia após dia. Você pode deixar mais programado essa parte de venda e assim você começa a ser um gestor do seu negócio, não apenas uma pessoa que está ali para atender e vender pacotes e vender mensalidades para os alunos. Sabendo do seu ponto de equilíbrio agora, se você está perdido, você não sabe por onde começar, volta um pouquinho o vídeo, segue aquela fórmula que eu falei, e ali você começa já a criar uma noção de como você deve prosseguir, como você deve ir trilhando seus próximos passos para que a sua academia deixe de ter prejuízo e comece a ser algo lucrativo. E nisso você começa a ampliar a expansão do seu negócio. E se você ainda está em dúvida de como fazer esse passo a passo, de como estipular seu ponto de equilíbrio, de como você estipular o seu ticket médio, entre em contato aqui pelas áreas de comentários ou nas nossas redes sociais, que estaremos prontos para atender você. Falou pessoal, até uma próxima, acompanhe os nossos vídeos diários, deixe nos comentários, compartilhe com seus amigos e grande abraço a todos.